Sim. Bom, agora vamos lá, senão a gente vai se atrasar muito. A B vai dar uma aulinha básica de prescrição de diálise. Eu acho que é a aulinha mais importante para a gente prestar atenção e não cometer mais alguns erros. Vamos lá? Exa exatamente, Fê, exatamente. Vou tentar ser bem ligeira aí pelo nosso horário. Então, vai ser bem básico mesmo sobre terapia renal substitutiva, né? Então, a diálise, ela nada mais é do que o transporte de solutos por uma membrana, é coisa de quinta série. O que acontece dentro do capilar é um transporte difusivo, né, pela diferença de concentração de solutos, e o transporte convectivo, eu vou ter um arraste de moléculas. Então, o chá e fazer um café. Aqui eu vou ter uma diferença, um gradiente pressório que eu posso ter, talvez, de osmolaridade, enfim. Dentro do capilar é isso que acontece, esses dois transportes, difusão e convecção. Então, né, muito simples, na hemodiálise, às vezes, se pensa que o único meio de transporte é o difusivo, não. Eu também tenho essa hemofiltração, que eu vou lidar com volumes e, consequentemente, também arrasto aí de moléculas, né? É, aqui ilustrando um pouco o capilar, porque a tampinha vermelha, a tampinha azul, ele tem que ficar nessa posição da máquina de diálise, porque é onde o sangue entra, né, no vermelhinho, ele fica vertical e o banho ele passa horizontal, né, isso facilita aí as trocas, facilita a difusão e facilita o nosso clearance convectivo também. Então, na máquina, vocês vão ver que o capilar ele tem que ficar sempre com a tampinha vermelha para cima, azul para baixo, o sangue passa, né? E o banho na horizontal. O capilar ele tem aí mais ou menos 20.000 fibras dentro dele, são ocas, né? Então o sangue passa dentro dessas fibras ocas, são como canudinhos assim, e o banho por fora. Agora, interessante, o Tiago até fez o comentário dele aí em relação à diálise, né? Mexer nos fluxos e tal. Em relação à dose de diálise, a gente tem que ficar bastante atento com relação ao fluxo do dialisato e o fluxo de sangue. Como eu mostrei para vocês, o sentido ele já é contrário, né? Para eu poder otimizar as trocas, né? E essa correlação entre fluxo de sangue e fluxo de banho, ela tem que ser adequada para eu conseguir ter o máximo de eficiência aí na minha diálise. Então, o que o Dalgirdas preconiza aí, que é o papa aí da diálise, é que o fluxo do dialisato dividido pelo fluxo de sangue, ele fique nessa constante. Então, vamos lá, a gente prescreve uma diálise com 500 de banho, 250 de sangue. Opa, vou estar dando aí um fluxo que eu tenho uma correlação que eu vou dar uma diálise eficiente, né? Então, erroneamente, eu já conversei bastante com alguns residentes sobre isso, eu não posso chegar na máquina e mexer no fluxo de sangue só, e não mexer no fluxo do banho, né? Por quê? Eu vou lá, o paciente está instável, eu pego o fluxo de sangue e boto de 100, e o de banho continua 500. Eu vou perder completamente essa correlação, né? O sangue vai ficar passando lentamente aqui e o banho rápido. Então, eu vou jogar banho fora, não vou fazer as trocas adequadas, não vou fazer uma boa diálise para o doente. Então, mexer no fluxo de sangue não significa que eu vou instabilizar menos o paciente, né, ou melhorar a minha diálise. Lembrar sempre que esses fluxos eles têm uma correlação, né? Então, ou eu mexo os dois, ou então nada feito, né? Então, aqui, mais um esqueminha aí, como que o capilar fica. Geralmente, o fluxo de sangue é esse, ele varia de 200 a 300, e o fluxo de banho de 300 a 500. É o que a nossa máquina lá aguenta, né? Algumas máquinas da Fresenius, a gente pode chegar aí até 700 de banho, mas aí é num contexto de paciente crônico.
Bom, vamos lá. Vocês já devem ter visto a osmose, né? O hospital a gente não tem um tratamento de água aí legal, né? Não tem um sistema aí de tratamento de água e que essa água desça nos bicos de diálise. Então, eu não posso ligar máquinas na torneira, né? Eu preciso dessa osmose. Ela pega a água da rua, água dura, né? Ela tira alumínio, ela tira ferro, enfim, bactérias. Então, eu sempre vou ter que ter essa osmose, que vai ser a portátil no caso, né? No nosso caso lá, é aquela que molha o chão todo, fica aquela poça de água. Mas, enfim, eu preciso da osmose e a nossa é portátil. Bom, falando um pouquinho de dose, né? Eu posso oferecer uma diálise de alta eficiência, fazendo uma diálise de 4, 5 horas, com o fluxo de sangue aí mais alto e o fluxo de banho também. Então, 300, 350 de sangue, 500 de banho, fazer umas 5, 6 horas de HD, eu vou estar fazendo uma diálise de alta eficiência. Paciente de UTI instabiliza e eu preciso fazer o F, né? Eu preciso tirar volume dele. O que eu posso fazer? Eu mexo nos dois fluxos, tanto de sangue quanto de banho, e eu estendo a diálise. É a opção que eu tenho. Eu transformo isso em 8 horas e baixo os dois fluxos, não um só. Senão a minha diálise perde aí a eficiência, né? E quando que eu preciso, ou desejo fazer uma diálise de baixa eficiência? Então, é exatamente isso, o risco de síndrome do desequilíbrio, né? Alguns pacientes com ureia muito alta, eu acredito que, acho que o Gustavo aí, a geração mais nova que a minha, não deve ter visto muito isso aí, desequilíbrio osmótico, e nem níveis tão altos de ureia, né? Para fazer desequilíbrio, hoje em dia é raro, não é comum, e a clínica é de edema cerebral. Então, eu acabo fazendo menos tempo de diálise, fluxos mais baixos, né? E se for um paciente que eu quero perder volume, um paciente aí que está hipervolêmico, eu posso fazer 2 horas de diálise, desligo o banho, faço uma diálise seca aí, né? E termino as duas últimas horas com só uma ultrafiltração. Então, é uma escolha que eu tenho para fazer uma diálise de baixa eficiência e ainda assim conseguir tirar peso, tirar volume do paciente. Então, essa é o esquema da nossa prescrição, né, de diálise, e o checklist que a gente tem feito depois que foi implantado, eu acho super legal, e todo mundo faz mesmo, a enfermagem, os residentes, os plantonistas, todo mundo segue à risca isso aí e sabe a importância. Bom, vamos lá. Temperatura do banho, ela varia de 35 a 37. E geralmente a gente opta por fazer um banho um pouco mais frio, né? Geralmente os pacientes estão muito instáveis, né? Isso é muito desconfortável para o paciente. Na clínica, eles não gostam, porque já levam coberta, gorrinho, luvinha, já é bem frio, então eles ficam extremamente desconfortáveis, né? Mas na UTI se beneficia bastante da gente fazer um banho mais frio. Claro que tem os efeitos deletérios, né, na função do miocárdio, na perfusão, na coagulação, mas na UTI geralmente a gente usa mesmo o banho mais frio. Esse é o nosso banho do hospital, né, da Unifesp, do Hospital São Paulo. O banho é um pouco diferente, tá? Talvez o Avo, o Matias, o Luiz Afonso tenham estranhado um pouco aí quando eles chegaram, né? Que é um banho que tem um potássio de 1, é diferente. Só mesmo aqui no Hospital São Paulo que tem esse banho, potássio de 1 e um cálcio de 3,5. Então, é um banho que requer alguns cuidados aí para a gente não prejudicar o paciente. O bicarbonato é 32, né? Então, o meu banho ácido, o meu banho básico, junto com a água da osmose, a água que vem da rua, é o meu banho final dentro da máquina. A máquina hoje em dia é de proporção, né? Vamos lá, o sódio. O sódio do banho é 138 e a máquina, o que ela me permite? Ela me permite ir de 130 a 150. Aí, qual sódio eu vou escolher? É óbvio, o que estiver mais próximo ao valor do paciente.
né? É claro, sódios mais altos, eu vou ter menos instabilidade, né? E sódio alto, às vezes, me ajuda a reduzir os sintomas de desequilíbrio, como dor de cabeça, náusea, vômitos e até edema cerebral, né? Mas muito cuidado, então escolher sempre o que está mais próximo ao valor sérico do paciente. Nas hiponatremias, eu posso ter um delta de sódio de 10 a 15 mEq, né? Lembrando do risco de desmielinização, né? Nas hiponatremias. E as hipernatremias, eu posso ter um delta de 3 a 5, né? Lembrar essas variações muito elevadas, aí essa questão do edema cerebral, né? Então, realmente, pacientes neurocríticos e com essas disnatremias, a diálise contínua, ela ajuda demais a gente, né? Infelizmente, a intermitente é o que nós temos, mas o ideal seria contínua, principalmente em neurocrítico. Em relação ao potássio, né? Então, o potássio do nosso banho, ele é 1. Pessoal, eu botei acho que vocês estão vendo aí um código um QR Code. Se vocês aproximarem aí o celular, vai conseguir entrar nos artigos, enfim, da onde eu tirei, são as minhas referências, tá? Então, o nosso potássio é de 1, né? A máquina vai de 1 a 4. Infelizmente, esse potássio de 1, né, no banho, ele está nitidamente associado a maior mortalidade, né, principalmente em pacientes com potássio sérico alto pré-diálise, né? Vocês vão baixar aí no QR Code o artigo, e isso é muito interessante. Eu vou explicar isso para vocês. Então, vamos lá. Eu tenho que escolher um potássio do banho de 2 a 4 mEq. Então, o meu é 1 mEq, eu já tenho que começar colocando potássio no banho, né? Nunca usar o potássio do banho de 1. Eu sempre tenho que colocar. Aqui a gente brinca e fala que tem a regra dos 7, né? Aqui vai ter o artiguinho. Se o potássio do paciente está menor que 4,5, eu tenho que transformar esse banho em 4 mEq, né? Então eu coloco 21 ampolas. Entre 4,5 e 5,5, eu tenho que dialisar com um banho de 3. Então, o nosso é 1. Para eu transformar em 3, eu coloco 14 ampolas. E paciente com potássio acima de 5,5, eu coloco 7 ampolas. Então, 7, 14 e 21. Nunca dialisar com o nosso banho, nunca dialisar sem potássio, né? Lembrar também que nas hipocalemias, não começar a diálise, né? Lembrar também que tem a questão da acidose, né? Que já leva o influxo de potássio para dentro da célula, então vai cair mais ainda o potássio. Então, para vocês acreditarem em mim, para nunca esquecer de colocar potássio no banho, esse é o nosso banho, é o vermelhinho, né? Potássio menor que 2, potássio de 1. Então, o risco de uma síndrome coronariana, uma arritmia, uma morte súbita, ele é muito maior no nosso banho. Então, lembrar também que os pacientes de UTI, eles são hipertensos, diabéticos, alguns são transplantados, HVE, né? E coronarianos, então já tem todo um substrato para desencadear uma morte súbita ou uma arritmia. Então, importante lembrar disso aqui. O banho com potássio de 1, ele é mais deletério. Aqui, de novo, só mostrando, essa é a taxa de remoção de ureia e o KTV, mostrando a eficiência da diálise, ela é maior quando eu coloco um potássio no banho, ou um banho com 3 de potássio, né? Já foi também comprovado, então, essa maior eficiência da hemodiálise quando eu uso potássios mais altos. Bicarbonato, né, a variação da máquina é de 24 a 40, mas geralmente a gente deixa em 32. Em geral, a gente pede para não mexer no BIC, não mexa. O banho, ele tem acetato também, né? Então já tem uma geração adicional aí de BIC, então o ideal é não mexer.
O BIC alto também acaba favorecendo mais a hipotensão, que é uma coisa que acontece demais, né, em paciente de UTI, e a gente sabe que é melhor lidar com uma acidose do que com a alcalose, né? Então, deixa o BIC quieto, não mexa, deixa ele sempre em 32. Em relação ao cálcio, o nosso banho também ele é um pouquinho diferente, né? Ele tem um cálcio aí de 3,5 e ajuda a reduzir a hipotensão, né? Mas o banho mais usado aí é com um cálcio neutro, que é de 3, né? Mas o nosso é de 3,5. Então, às vezes, podemos perceber aí os pacientes saindo da diálise com cálcio um pouco mais alto. Existe, aqui a gente tem o cálcio de 2,5, dá para pedir para trocar, colocar o banho pobre em cálcio também não tem problema, né? O magnésio do banho é 1, se a gente quiser repor, geralmente é EV, não colocar magnésio no banho, né? Fazer EV. Fósforo, obviamente o fósforo no banho, né? O dialisato, fósforo é 0, não tem. Se tiver que repor, repor EV. Né? Lembrar que os pacientes que fazem diálise diária, paciente na UTI, desnutrido, né? Tem muita hipofosfatemia, então a reposição fazer sempre EV, nunca pegar o fósforo de um FLIT, por exemplo, e jogar no banho da diálise, jamais. Né? O FLIT é para fazer via retal, não é para fazer no banho da diálise, isso aí não é para fazer EV. E uma outra peculiaridade aí do nosso banho é um banho que tem glicose, ele tem cerca de 1 grama de glicose por litro, né? É legal porque reduz um pouco as hipoglicemias, mas também vai me ajudar aí a dificultar um pouquinho, os pacientes vão ficar com potássio mais baixo também por conta desse banho com glicose. E assim, para finalizar, acho que a Fernanda colocou bem, e a gente faz isso muito bem ali no 6º andar, na UTI, e os residentes também vêm sempre batendo nessa tecla, que é avaliar o paciente, né, o beira-leito. Então, nunca ficar satisfeito com um choque ou com uma hipotensão, ir atrás, nunca comprar contrasséptico ou cardiogênico só, ver como está a tendência do lactato, como está o HB, né? Temos aí em todas as UTIs aparelhos, dá para a gente fazer eco beira-leito, se tiver dúvida, tem sempre um colega que sabe ajudar, dosar uma troponina, um HB, fazer um elétrico, fazer um raio-x, sempre aí fazer o diagnóstico diferencial do choque para não comer bola. Acho que isso aí é importante. Fê, era mais ou menos isso, tentei o máximo possível aí para agora o Gustavo encerrar.